Olá, meu nome é Patrícia Zoc, eu sou neuropsicóloga da Potencialmente Academia Cerebral e o tema deste vídeo é sobre treinamento cerebral. É possível treinarmos o cérebro? Como assim? Como é que isso acontece? Sim, é possível. O nosso cérebro, ele é um órgão bastante complexo e assim como outras partes do nosso corpo, ele é sim treinável. Aliás, não só é treinável, como é bem importante pensarmos sobre isso, porque se faz muito necessário, né? Vamos pensar como é que o nosso cérebro funciona, então, aqui basicamente falando, vamos lembrar de que existe toda uma troca química que acontece nele e existe um pulso neural, então, né? Quando tomamos uma medicação, mudamos essa troca química e o nosso cérebro muda. Quando nos alimentamos muito mal ou muito bem, então a alimentação muda nosso cérebro, muda essa química, altera toda essa comunicação dessa rede que existe, essa rede neural que se conecta em diferentes regiões. Toda essa conexão neural que existe, então essa rede que é formada no nosso cérebro é o que permite que façamos tudo começa pelo nosso cérebro, né? Então, se eu estou aqui me comunicando com você, o movimento da minha mão, da minha boca, meu raciocínio, tudo isso aconteceu antes no meu cérebro, para que eu possa, então, fazer isso. Tudo acontece no nosso cérebro, tudo. Começa por lá, né? Bom, então, muitos hábitos vão condicionar, alimentar de alguma forma, fortalecer o nosso cérebro de uma forma positiva ou nem tanto, né? Atividade física é também um bom exemplo. Atividade física altera, libera hormônios e altera toda essa química e também favorece que nós possamos então fortalecer ainda mais, né, todas essas conexões que nós queremos. Bom, então muitos hábitos assim pode de fato colaborar ou não. Uma outra coisa que eu gostaria muito de conversar com você, até porque eu penso que é o menos falado, menos discutido, né? Acho que até aqui esses exemplos que eu dei, provavelmente de alguma forma você já ouviu. Uma coisa que a gente não escuta muito é de que sim, é possível treinar o cérebro e por isso que, veja bem, olha, eu falei no começo, né, que eu sou da Potencialmente Academia Cerebral. Eu gosto desse termo, porque é assim que nós entendemos o trabalho que nós fazemos aqui. Bom, voltando, nós sabemos, através de estudos bastante sólidos nas últimas décadas, de que este pulso neural, essa rede neural, uma vez compreendida, nós podemos sim intervir, treinar e modificar hábitos energéticos que vão favorecer ou não a nossa performance, tá? O legal de pensar isso é que estamos falando de algo não invasivo, não medicamentoso, sem contraindicações, diferente do que acontece com, por exemplo, uma medicação, né? Então, da mesma forma que bons hábitos de alimentação, de academia, bons hábitos de rotina, né, comportamentais, de hora de dormir, enfim, tudo isso favorece o nosso cérebro e muitas vezes isso por si só é suficiente para você sentir que tem uma boa performance e ok. Mas quando além disso, ou isso não for suficiente, ou você não estiver bem o suficiente para isso, e precisar e sentir que precisa somar esforços, né, buscar ajuda, saiba que também podemos treinar o nosso cérebro, podemos treinar a parte elétrica do nosso cérebro, tá? Como é que é feito isso? Então vamos pensar, olha só, existem estudos mostrando que, por exemplo, uma criança, um adulto com um transtorno de déficit de atenção tem um pulso neural lentificado na parte da frente do cérebro, na parte frontal.
A parte frontal é responsável pelo foco. Se isso está lentificado, o foco será dificultado. Então, o que nós fazemos? Treinamos a parte elétrica do cérebro para que isso seja fortalecido. É possível? É. Uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, hipervigilante, os estudos mostram que existe uma atividade muito forte, que nós chamamos de high beta, uma frequência muito alta em determinadas regiões, especialmente nos temporais, que pode favorecer esse disparo do cérebro de se manter mais vigilante, mais estressado, enfim, dentro desse quadro, tá? Eu tô citando alguns exemplos, assim, que me ocorreram, mas que são de patologias, né? Mas eu não vou, por exemplo, na academia malhar o meu corpo porque eu estou com algum problema de saúde necessariamente, né? A gente treina o corpo para que ele tenha uma boa performance, para que eu tenha saúde no meu corpo. E o cérebro é a mesma coisa, a gente treina o cérebro para que a gente tenha saúde, atenção suficiente, memória suficiente, performance de modo geral. Bom, vale dizer que nós estamos falando então de algo que não é mental, né? Então, se eu pensar numa psicoterapia, ou nesses bons hábitos, ou no próprio higiene do sono, se eu pegar o exemplo do sono agora, são bacanas, legais, estão favorecendo que o meu cérebro se mantenha numa performance legal, legal. Mas existe uma parte do seu cérebro, essa parte neurofisiológica, da qual você não tem um controle voluntário, né? Diferente quando a gente fala da respiração, vai lá, respira, ó, inspira e expira, é voluntário. O cérebro não dá. Não dá pra gente falar assim, por exemplo, pro nosso músculo da perna, né? Vamos imaginar que eu quero fortalecer perna, então eu vou mentalizar o músculo da minha perna sendo fortalecido. Provavelmente, se eu for na academia, levantar um pezinho vai me ajudar mais do que eu só imaginar o meu músculo fortalecendo, né? Então, o nosso cérebro é a mesma coisa, vamos separar, tá? Uma coisa é mente, outra coisa é cérebro. E quando eu falo agora de treino cerebral, eu quero dar um destaque específico para essa parte que é puramente fisiológica, né? Não depende de algo voluntário da gente, tá? Então, exemplo, tem estudos em bebês mostrando uma atividade elétrica maior no hemisfério direito do cérebro e indicando, sugerindo assim, já uma predisposição, por exemplo, uma depressão. Não significa que é, tá? Mas, assim como outras condições, então a gente sabe o quanto a genética, tudo isso influencia, né? Mas é importante pensarmos, então, que dentre todas essas possibilidades que eu falei, né? De atividade física, alimentação, uma rotina funcional, estudar, ler, fazer atividades diferentes, tudo que faz com que o nosso cérebro de fato se mantenha em atividade é super positivo. E volto a dizer, foi suficiente? Bacana. Não foi suficiente? Quer melhorar essa performance? Vai lá, entra no nosso site, tem várias coisas falando um pouquinho mais, aliás, com link para estudos, inclusive, tá? Mostrando, então, essa possibilidade de a gente treinar o nosso cérebro desse ponto de vista elétrico. Ficamos aqui super à disposição para conversar mais sobre isso. Qualquer dúvida, manda lá no nosso chat, entra no nosso site, tem o chat, pode mandar pra gente. Escreve aqui se tem alguma coisa que de repente eu poderia ter falado, não falei, esqueci, vamos conversar mais sobre isso. Manda tema para os nossos próximos vídeos. Lembra de curtir aqui o YouTube, será muito importante para nós, tá bom? Bom, então um abraço, até o próximo vídeo.